Certo? Já falei demais, vamos para a palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim o texto: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu vou ler em uma outra versão agora para você entender. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Repita comigo: desperte o dom de Deus. Repita de novo: desperte o dom de Deus. Mais uma vez para você não esquecer: desperte o dom de Deus. Eu creio que na noite deste dia Deus vai despertar dons espirituais na minha e na sua vida. Para que nós possamos chegar aqui a esse versículo, existe todo um contexto acontecendo por trás da carta de 2 Timóteo. Que primeiro, quem escreveu essa carta de 2 Timóteo não é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. E essa é uma carta especial. Por quê? Porque foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. No contexto histórico, Paulo ele estava preso em Roma. Ele já havia escrevido a carta de 1 Timóteo, já havia escrevido a carta de Tito, e agora ele está escrevendo a última carta para Timóteo. E o mais interessante é que, mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando em condições de não fazer a obra, ele se dispôs, ele se debruçou a escrever uma das cartas que para mim é uma das mais importantes recomendações para a igreja e para o corpo de obreiro. Porque quando nós pegamos o contexto de Paulo, todos nós conhecemos. Paulo, que era um homem que não conhecia Deus, não temia Deus, só ouvia falar de Jesus, ele se revoltou com o evangelho, se revoltou com o cristianismo e resolveu perseguir os cristãos. Em um momento e outro, no caminho de Damasco, Deus pega, tem um encontro com ele e Paulo se converte ao cristianismo, se converte a Jesus. A caminhada progressiva de Paulo não foi fácil. Paulo foi açoitado, Paulo foi rejeitado pela igreja, Paulo foi humilhado, mas mesmo assim, Paulo não abriu mão do seu chamado. Ele não abriu mão do seu ministério porque ele sabia quem o tinha chamado. Ele sabia quem o tinha vocacionado. Para Paulo estava muito claro a chamada ministerial dele. Por conta disso, ele não largou as ferramentas, ele não pulou do barco, ele não desistiu. Ele foi fiel no seu chamado até o fim. E o chamado de Paulo foi tão importante para a humanidade, que é por causa dele que eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Agora veja comigo, Paulo, sem condições de poder fazer a obra, já condenado por Roma, aguardando o seu martírio, ele resolve escrever essa carta de despedida. Mas é uma carta de despedida não somente com palavras bonitas. No profundo das suas palavras, nós vamos ver que há uma preocupação dentro de Paulo. Paulo está olhando para o jovem Timóteo, aquele que ele havia ganhado para Jesus, aquele que havia andado com ele, aquele que havia visto o extraordinário acontecer através da vida de Paulo. Paulo está olhando para o jovem Timóteo e está vendo que algo não está certo. Tanto que Paulo ele começa a escrever a carta de 2 Timóteo de uma maneira bem amistosa, de uma maneira bem como ele já escrevia. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, a lembrar-me constantemente de você, noite e dia,
em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo está trazendo uma recordação de Timóteo, o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, e o quanto Paulo, ele deseja que Timóteo cresça. Quando nós analisamos o versículo que nós lemos, se nós quebrarmos eles em algumas partes, nós vamos entender a profundidade e a preocupação de Paulo. Paulo, e na capítulo 1, versículo 6 ao versículo da qual nós lemos, Paulo ele começa dizendo: por este motivo te lembro. Mas qual motivo? O motivo está no versículo 5. Ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convicto de que também habita em você. O que está acontecendo com Timóteo? Timóteo, ao ver que Paulo está preso, ao ver que a sua referência, o seu líder, está condenado, e ele está sendo intitulado como sucessor direto de Paulo, ele sente o peso da responsabilidade, ele sente o peso do seu chamado. Com isso ele vai se desanimando na fé, com isso ele vai se esquecendo de quem ele era, com isso ele vai desistindo do seu propósito, desistindo do seu chamado. Por quê? Porque a pessoa em quem ele confiava, ele sabe que de um momento ou outro já não vai estar mais ali. Ele sabe que em algum momento o martírio de Paulo vai chegar e ele vai assumir a responsabilidade da obra de Deus. O lado humano de Timóteo começou a afetar o lado espiritual. Porque se nós formos vermos o nosso evangelista Marcos Xavier, semana passada, ele trouxe uma palavra maravilhosa, falando acerca de Timóteo, acerca da dedicação de Timóteo na obra. Timóteo era um obreiro que nem esperava Paulo mandar, ele já pegava e fazia. Só que no contexto de 2 Timóteo, nós vemos um Timóteo desvanecendo na fé. O seu lado humano estava afetando o seu lado espiritual. E isso é normal. Dentro da nossa antropologia bíblica, que é a criação do homem, se nós pegamos Gênesis, nós vamos entender que nós, como seres humanos, nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E a mente de Timóteo não estava bem. E se a minha mente não vai bem, todo o meu corpo não vai bem. Se a minha mente está uma mente fortalecida, todo o meu corpo será fortalecido. Se a minha mente é uma mente corajosa, todo o meu corpo será corajoso. Agora, se a minha mente é uma mente fraca, todo o meu corpo será fraco. Se a minha mente é uma mente medrosa, todo o meu corpo será medroso. E com isso, Timóteo estava se achando incapaz de prosseguir com seu ministério, incapaz de prosseguir com a sua chamada. Ele estava entrando num complexo de inferioridade, onde ele estava se limitando, onde ele estava se desprezando. Ele estava desprezando o que Deus havia dado para ele. Se nós pegarmos a primeira carta em Timóteo, nós vamos ver que Paulo faz a citação que já tinha ouvido sido falar de profecias acerca da vida do jovem Timóteo. Praticamente Timóteo ele esqueceu de tudo isso. Por isso que Paulo começa o versículo 6 dizendo: por esse motivo te lembro. Deus vai falar com alguém aqui nessa noite. Estou sentindo um céu baixinho aqui. Paulo ele vai usar a expressão por isso te lembro. Por quê?
Porque a nossa mente, ela tem a capacidade de se prender no presente e se esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de se esquecer devido ao momento presente de tudo que Deus já fez por nós lá no passado e se limitar a uma bolha. E era isso que estava acontecendo com Timóteo. Timóteo se esqueceu das promessas. Timóteo se esqueceu do seu chamado. Timóteo se esqueceu do seu ministério. Ele estava entrando em um complexo de inferioridade. Paulo está dizendo: ô, acorda, eu preciso te lembrar quem você é. Eu preciso te lembrar onde você está. E eu preciso te lembrar o que você vai ser. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite: não deixe o desânimo e as frustrações dominar a sua mente. Como eu já disse, se a minha mente está forte, todo o meu corpo está forte. Se a minha mente não está legal, todo o meu corpo não vai estar legal. Paulo, quando ele escreve a Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A partir de hoje, você vai ser a pessoa mais corajosa que você conhece. A partir de hoje, você vai ser a pessoa mais forte que você conhece. Chega desse complexo de inferioridade, dizer eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou fraco. Não, isso para crente não funciona. Você é forte, você é capaz e você vai conseguir. Não deixe o complexo de inferioridade te limitar. Irmãos, existem pessoas espetaculares, porém com a mente pequena, presa no seu complexo de inferioridade, dizendo que não é capaz, dizendo que não consegue. Mas Deus, na noite deste dia, Ele está nos chamando para nós nos lembrarmos quem nós somos. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: quem você é? O que Jesus chamou você para ser? Bora caminhar? Por isso que Paulo diz: por esse motivo te lembro. Primeiro, Paulo está trazendo ao pensamento de Timóteo quem ele era, a sua origem familiar, que tinha uma fé não fingida, o seu ministério, o seu chamado. Paulo está lembrando a Timóteo de quem ele era. E agora Paulo lembrando Timóteo de quem ele era, Paulo ele vai entrar um pouco mais a fundo. Ele vai olhar para Timóteo e vai dizer: desperta o dom de Deus que há em ti. Mas como eu já falei, essa aqui é uma carta de despedida. É uma carta de... Paulo está desesperado com a situação de Timóteo, porque ele é o sucessor e não está legal. É como se Paulo estivesse pegando nos dois ombros de Timóteo, chacoalhando e dizendo: Timóteo, desperta o dom de Deus que está em você. Paulo está lembrando Timóteo de algo importante que Deus tinha dado para ele. Porém estava adormecido. Devido ao estado emocional do jovem Timóteo, ele estava sem força, estava sem ânimo, estava desacreditado do seu ministério. Isso tudo contribuiu
para o adormecimento do dom de Deus que havia nele. Interessante é que isso aqui não é muito diferente da minha e da sua vida. Eu sempre falo, eu nunca prego uma palavra se antes ela não falar comigo. E essa palavra falou comigo. Eu chorei. Estou segurando para não chorar. Mas vamos tentar entender aqui o que é o dom de Deus. Porque se você pegar o texto, não fala de dons espirituais, fala do dom de Deus. Mas o que é o dom de Deus? A palavra dom, ela vem do latim donum, que significa presente, dádiva, aquilo que é dado gratuitamente. Ele está ligado ao verbo latino donare, que é dar, conceder, entregar sem pagamento. Ou seja, a palavra dom, ela é algo que não se compra, não se conquista por esforço próprio, mas se recebe como presente. Então vamos entender isso aqui. Paulo está olhando para Timóteo, está falando: Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti. Traduzindo, Timóteo, não despreze o presente que Deus te deu. Mas qual que é o dom de Deus? E eu me afundei nisso daqui, irmãos, que eu gosto de ser desafiado pela palavra. É muito bom você pegar e mergulhar na Bíblia, aprender coisas novas, ver você sendo instruído pelo Espírito Santo acerca da palavra. Isso é muito gostoso. E o Espírito Santo me direcionou. Ora, se o dom é algo que eu recebo sem merecer como um presente, então o dom de Deus é Cristo. Porque João 3,16 vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Pai, ele deu o Filho. Então, Cristo é o dom supremo de Deus. Então, o dom de Deus é Cristo. O maior presente de Deus para você não é algo, não é casa, não é filhos, não é bens, é alguém, e esse alguém é Jesus. O maior presente que eu e você um dia pôde receber foi Jesus. Porque eu e você não merecia, nós não podíamos comprar, mas Jesus veio, Ele morreu por meu e por seu pecado, e Jesus, Deus, Ele entregou Jesus por nós. O maior presente que eu e você um dia pôde receber se chama Jesus Cristo. E o que é o dom de Cristo? Bora para a Bíblia. O dom de Cristo é o Espírito Santo. Porque quando eu pego João capítulo 14, versículo 16, Jesus está orando, está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Cristo é o dom de Deus, e o dom de Cristo é o Espírito Santo. O Filho deu o Espírito Santo de Deus, o dom que garante a presença contínua conosco. Jesus garantiu que o Espírito Santo de Deus vai estar conosco até a consumação do século, até a volta dele. Não basta ter Cristo, nós precisamos viver na plenitude do Consolador. Nós precisamos abraçar o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo 24 horas por dia na nossa vida. E qual que é o dom do Espírito Santo? A fé. Quando eu pego Hebreus capítulo 11, versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer:
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé não nasce da carne. A fé, ela é um fruto da operação do Espírito Santo em nós. Você não tem fé. A fé, ela surge dentro de você porque o Espírito Santo trabalha dentro de você. Então vamos entender. O dom de Deus é Cristo. E o dom de Cristo é o Espírito. E o dom do Espírito é a fé. E os dons do Espírito Santo são as capacitações espirituais. Quando eu pego 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Ou seja, o Espírito Santo, ele concede capacitações para que o corpo de Cristo seja edificado e o Evangelho seja proclamado. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons para servir. Não guarde, não negligencie, não apague o fogo do Espírito Santo. E aqui eu começo a pregar. Eu destrinchei esse texto inteiro para chegar nesse versículo, nessa parte. Não guarde, não negligencie, não apague o fogo do Espírito dentro de você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Porque o dom, os dons, eles podem ser perdidos ou negligenciados. Como eu já li aqui, os dons espirituais são capacitações que o Espírito Santo de Deus dá para o crente, para o irmão ou para a irmã, em benefício da obra. Ou seja, o dom que eu recebo não é para mim, é para a obra. E é possível que, mesmo não estando desviado, a gente perca esses dons. Mesmo estando na casa de Deus, é possível que a gente negligencie esses dons. Mas Diogo, de que maneira eu negligencio ou eu perco esse dom dentro da casa de Deus? O texto mais claro e mais nítido para nós aprendermos sobre isso aqui é Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. A parábola da dracma perdida. A parábola é simples. Vai dizer que havia uma mulher que ela estava na sua casa e quando ela se deu conta, ela percebeu que uma dracma havia sido perdida. Dracma ou talentos havia sido perdido. Ela percebeu que algo de valor que ela recebeu se perdeu. Ela percebeu que algo não estava legal. Uma foi perdida. E o que isso representa? Representa um descuidado. Ela não foi negligente o suficiente para cuidar das 10 dracmas que ela havia recebido. E tanto é que ela vê a importância de tudo isso que ela resolve procurar. Ou seja, ela havia cometido uma negligência espiritual. Porque é isso que acontece quando nós não fazemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós estamos cometendo negligência espiritual.
Vai apertar, Diogo? Só um pouquinho, mas vai te curar. Fique em paz. Jesus, ele te trouxe aqui e vai curar a sua alma. Já foi falado aqui nessa noite que Jesus está visitando almas de crente. E não existe remédio melhor para curar a alma de crente se não for um remédio amargo. Lembra do mertiolate? Passava, você pulava gritando no meio da casa, mas curava. Fique em paz. Essa palavra vai curar você. E o interessante é que mesmo dentro da casa, aquela mulher, ela havia perdido os dons, um dos dons que ela havia recebido. Você pode estar aqui nessa noite, você pode estar congregando aqui, ou você pode simplesmente ter feito uma visita, mas você pode ter perdido o dom. O fato de eu estar aqui todo domingo, toda quarta, toda sexta, em todas as consagrações, em toda a escola dominical, todos os cultos de ensino, isso não quer dizer que eu não esteja negligenciando. Pode ser que eu esteja aqui ativo com um dom negligenciado, com um dom perdido. Eu me lembro que quando eu me converti, eu orava muito a Deus. E uma das minhas orações para Deus era: primeiro, Deus, me batiza com o seu Santo Espírito. Irmãos, eu tinha um desejo de ser batizado com o Espírito Santo. 6 meses depois de convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. Só que não parou por aí. Eu não queria só falar em línguas, eu queria dom de variedade de línguas. E Jesus foi e me deu dom de variedade de línguas. Só que aí Jesus começou a mostrar umas coisinhas a mais para nós, e nós começamos a se retrair. Só que aí começou uma dorzinha, sabe, nas costas assim. Começou devagar, foi apertando, até chegar no nível, Diego, que eu não conseguia nem colocar a bolsa da faculdade nas costas. Até que um dia, nós estávamos em uma campanha, numa casa de uma irmã, e tinha um casal de missionário lá. A missionária se colocou no meio da roda dos obreiros que tinha lá e falou: sabe por que você está sentindo essa dor nessas costas, que você não consegue nem colocar a mochila nas costas? Porque Deus está mostrando as coisas para você e você não está falando. Você está negligenciando o dom de Deus. Mas o mesmo Deus que põe é o Deus que tira. E eu estou arrancando esses 2 bicos de papagaio que estão nas suas costas. Irmãos, eu saí de lá 0. Eu era novo convertido, eu estava dentro da igreja, mas eu estava negligenciando aquilo que o Senhor tinha colocado na minha mão. Entendeu onde eu quero chegar? Essa palavra é um alerta para mim, para a sua vida. Que nós podemos estar aqui capacitados pelo Espírito Santo de Deus para nós fazermos o melhor para a obra dele, mas nós não estamos fazendo. O mais interessante é que aquela mulher, ela não se conformou. Ela viu que o dom estava perdido, ela não se conformou. O que ela fez? Ela acendeu uma candeia, ela varreu a casa e ela achou aquilo que ela havia perdido. Erebassore kalamanchora managayasuria. Darabawits do keremanchoyasore kalamanagayasai. Quer achar o dom perdido de Deus na sua vida? Acende a candeia. Acende a lamparina. Traz luz para esse ambiente escuro. Pega a vassoura, varre a casa. Darabassore kalamanchora managayasore kalamanagayasuria. Erebanchoyasore kalamanagayasuria. Jesus está aqui. Assim como Timóteo deveria reacender o dom de Deus na vida dele, nós precisamos redescobrir e reavivar os dons de Deus negligenciados. Nós recebemos o dom de Deus, mas esse dom também pode ser desperdiçado ou adormecido. O que essa mulher perdeu na casa dela, muitos cristãos hoje em dia perdem na igreja. Mas nessa noite, Jesus está convocando eu e você para nós acendermos as lamparinas,
para nós pegarmos a vassoura, para nós varrermos a casa e achar aquilo que estava perdido. Alabassure calamanchora managaia suria. Porque não basta ter o dom de Deus, você tem que cultivar o dom de Deus. Se Deus te chamou para pregar e te deu o dom da oratória, você tem que pregar. Se Deus te chamou para ensinar e você tem o dom do ensino, você tem que ensinar. Se Deus te chamou para louvar e você tem o dom do louvor, você precisa louvar. Se Deus te chamou para administrar a casa dele, você precisa administrar. Porque quando eu vejo Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 13, vai falar de uma parábola dos 10 talentos, que o Senhor tinha 10 talentos e ele resolveu fazer uma viagem. Vou viajar, mas eu não vou levar meus 10 talentos. O que eu vou fazer? Eu vou dividir entre os meus servos e quando eu voltar eu pego. Ele pegou um, chamou o servo, deu 5 talentos, chamou o outro, deu 3 talentos, e chamou o outro, deu 1 talento. Olha que legal. O que ganhou 5 talentos foi e multiplicou. O que ganhou 3 foi e multiplicou. E o que ganhou 1? Ele enterrou o talento que ele havia recebido. O mais interessante é que quando o Senhor volta, ele chega no servo, no primeiro. E aquele primeiro tem a satisfação de dar para ele não só os 5 dons, mas aqueles 5 talentos multiplicados. Tá, o Senhor me deu, eu trabalhei com isso aqui, consegui multiplicar, é seu. Servo bom e fiel. Aí o segundo servo, que havia cultivado 3, ganhado 3 talentos, falou, tá aqui meu senhor, o senhor me deu 3 talentos, mas eu trabalhei nisso, eu fiz alguns investimentos, eu consegui multiplicar isso aqui, toma aqui 6 talentos, servo bom e fiel. Aí chegou aquele que havia escondido o talento, ele viu que o senhor estava chegando, ele correu rapidinho, desenterrou o talento e levou para o servo, levou para o senhor. Está aqui meu senhor, eu sei que o senhor é bravo, e se eu tivesse perdido esse talento aqui, o senhor ia me açoitar. E a resposta talvez seja uma resposta que ele não havia esperado. Servo mau, você sabe que eu sou, sabe que eu colho onde eu não planto, sabe que o negócio comigo é mais embaixo, como que você faz um negócio desse? Daqui, isso aqui não vai ficar com você, porque você não tem a capacidade de administrar aquilo que eu te dei. Os dons que Deus nos dá não devem ser guardados, mas colocados em uso e frutificados. Aquilo que o Senhor Jesus te deu, você tem que multiplicar. Sabe o que acontece com nós muitas das vezes? Nós caímos em uma falsa humildade, numa falsa sensação, e nós nos sentimos assim tão cabisbaixo, porque algum dia o pastor falou alguma coisa para nós, ou algum dia algum irmão nos repreendeu, e a partir daí você parou de exercer o seu dom espiritual, e até hoje coloca a culpa em A, a culpa em B, por causa de um dom que você colocou para dormir. Ainda bem que o pastor não está aqui. E nós não temos a capacidade de reconhecer que quem colocou o dom para dormir não foi o pastor, não foi alguém que falou alguma palavra que nos decepcionou, foi nós. Eu falei que vai doer, mas vai sarar.
Se eu fosse olhar para as decepções que eu já passei na igreja, primeiro que eu já cheguei na igreja sendo rejeitado. Nem tinha levantado a mão para Jesus, já estavam falando, você não. Já estava olhando para minha esposa, nós era namorado, não tinha nem começado a namorar ainda. Falar, esse cara não. Mas Jesus que conhece o futuro, ele faz a obra. Se eu fosse olhar para as coisas que eu e minha esposa já passamos dentro da igreja, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Eu já fui caluniado, já fui difamado, já fui traído. Eu já fui excluído. E nem por isso eu deixei de exercer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então não adianta você vir falar para mim nessa noite que você está assim porque alguém falou A, alguém falou B. Não, você está assim porque você quer. E o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite para você se despertar dessa sua falsa humildade, se colocar de pé e começar a exercer aquilo que Ele te deu. Erebassore calamanchora managaia suria. É isso, irmãos. Assim como a mulher procurou a moeda perdida até ela achar, o servo deveria ter feito o talento render. Os dons não são para ficarem apagados, esquecidos ou enterrados, mas despertados, buscados e multiplicados. Deus, na noite desse dia, Ele quer que a gente desenterre os dons, Ele quer que a gente desperte os dons e Ele quer que a gente multiplique os dons. Eu já vou caminhando para o final. Deus, Ele nos deu os dons preciosos. Se nós pregamos bem, não é porque nós pregamos bem. Se nós cantamos bem, não é por causa de nós. Se nós louvamos bem, não é nós. Tudo é capacitação do Espírito Santo de Deus. Se eu prego debaixo da graça e do Espírito Santo de Deus. Se eu louvo debaixo da graça e do Espírito Santo de Deus. Se eu sou um líder, eu lidero debaixo da graça e do Espírito Santo de Deus. Os dons de Deus, a capacitação que Deus deu para nós, nós precisamos exercer. Primeiro, que Deus não erra. Jamais Deus ia colocar o dom em alguém para no futuro Ele dizer, eu errei nessa pessoa. Deus, Ele não erra. Se Ele colocou um talento dentro de você, se Ele colocou um dom dentro de você, é porque Ele viu a capacidade dentro de você. Ele viu potencial em você. Assim como Timóteo, nós não podemos deixar o dom de Deus se apagar. Nós precisamos nos colocar de pé. Falar, Deus, até hoje eu negligenciei os dons que o Senhor me deu, mas a partir de hoje eu vou ser diferente. Se eu pregava e parei de pregar, agora que eu vou pregar. Se eu louvava e parei de louvar, agora que eu vou louvar. Se eu profetizava e parei de profetizar, é agora que eu vou profetizar. Vou dar lugar. Hoje é a noite para você se colocar de pé e dizer, Jesus, eu quero algo novo sobre a minha vida. E com isso nós não podemos deixar o dom de Deus se perder. Como a mulher da dracma perdida. Mesmo estando na casa, nós não podemos deixar os dons se perder. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Há uma graça pairando aqui nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo o céu bem baixinho aqui, bem baixinho. Dá para pegar anjo com a mão.
Você não veio aqui à toa. Não era nem para você estar aqui. Hoje à tarde eu quase falo para a Brena, uma tribulação em casa, irmãos. Eu não conseguia parar para fazer esse esboço. Eu falei, não, Bre, deixa, vou mandar mensagem para outra pessoa. Eu vou deixar alguém pregar no meu lugar. E nós resolvemos o que tem para resolver aqui. Mas Deus deu graça e eu estou aqui para falar isso para você, irmão. Não perca o investimento que Deus fez na sua vida. E não deixe o dom ficar enterrado. Não enterre o dom de Deus que Deus te deu. Foi um investimento muito alto. Você nem merecia. Nós vimos a etimologia da palavra dom. É um presente. É um presente imerecido, que nós não merecíamos, mas Ele viu a capacidade em nós, de nós multiplicarmos esse talento e nos deu. A ordem de Deus é clara: despertar, buscar e multiplicar o dom de Deus em sua vida. Despertar, buscar e multiplicar o dom de Deus na sua vida. Despertar, buscar e multiplicar o dom de Deus na sua vida. Despertar, buscar e multiplicar o dom de Deus na sua vida. Despertar, buscar e multiplicar o dom de Deus na sua vida. Darabauá sore kaya sore kalamanchora managaya surya. Dabawits to kere manchoya sore kalamanchora managaya se. Dabadagaya sore kalamanchora managaya surya. Dawits to kena maya sore kaya se de kaya sa. Dabadagaya sore kalamanchora managaya surya. Deus está despertando dons de crente na noite deste dia. Cadê o grupo de louvor para nós louvarmos? Jesus vai começar a movimentar as águas aqui nessa noite. E esse é o momento que você tem para se jogar no oceano do Espírito, para dizer: Deus, eu quero ter o dom reavivado dentro de mim. Alabassore kalamanchora managaya soria. Dabadagaya sore kalamanchoya sa. Enquanto eles se preparam aqui, vai dando um glória a Deus aí. Até agora eu não pedi para você dar glória, para nós chegarmos neste momento. Vai falando com Jesus aí. Qual foi o dom que você perdeu? Qual foi o talento que você enterrou? Você lembra quando Jesus te usava? Você lembra quando você entrava por aquelas portas e o céu se abria? Darabasore kalamanchora managaya surya. Darabasore kalamanchora managaya surya. O Espírito Santo está visitando vida de crentes aqui nessa noite. Não é porque que você se desviou que você perdeu o dom de Deus. Não, o dom de Deus está dentro de você, aguardando ser despertado. Pode louvar em nome de Jesus. Eu vou deixar Jesus fazer a obra, com o Espírito Santo de Deus, Ele está se movendo aqui. Eu não vou pedir nem para você ficar em pé, sentadinho aí mesmo. Vai orando, vai falando com Jesus. Vai vindo no glória a Deus, no aleluia. O Espírito Santo de Deus vai tocar a sua alma nessa noite. Darabasure kalamanchora managaya sore kalabadagaya surya. Erebasore kalamanchora managaya se. Daya sore canto kimi kaya seda kaya sore canto kimi kaya surya. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Alabanagaya sore kalamanchora managaya surya. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está se movendo. Ele quer tocar o seu ser, a sua alma, o seu espírito. Abra espaço para o Espírito Santo de Deus se movimentar dentro de você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem no glória, vem no aleluia. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ou qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Segura. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. Paulo, ele ora para Timóteo e fala: Timóteo, desperta. Essa palavra desperta, ela é a junção de 3 palavras: Anas, Uz e Pir. Significa de novo, novamente, vivo, fogo e chama. No significado literal, é tornar a inflamar, reacender, manter vivo o fogo. Ou seja, despertar é reacender o fogo, não deixar a chama do Espírito se apagar. Paulo está olhando para Timóteo e está dizendo: Timóteo, acende o fogo que existe em você, não deixa a chama se apagar. Sopra por essa brasa que o fogo vai voltar. Eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Sopra sobre essas brasas que o fogo do Espírito Santo vai reacender dentro de você. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Tem pessoas sendo mudadas aqui nessa noite. Tem pessoas que a partir de hoje não serão mais a mesma. Não se espante se alguém que estiver do seu lado, dá um glória a Deus, aleluia, mais alto.
porque Jesus está movendo dentro dela. Há alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ou que se distanciou dos caminhos do Senhor, negligenciou o dom que é Cristo, e nessa noite, através dessa palavra, se sentiu comovido, se sentiu que precisa tomar uma posição. Há alguém no nosso meio que na noite deste dia quer aceitar a Jesus Cristo, ou quer retornar para os braços do Senhor? Faça assim com sua mão. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Se não tem, que o Senhor Jesus Cristo vos conceda uma outra oportunidade. Que Deus abençoe. Continuo orando pela minha casa, pela minha vida e pela minha família. E eu espero que essa palavra tenha te confrontado, tenha te feito pensar a respeito dos dons que Deus te deu. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.